Quinta-feira, 20 de janeiro. Inês vê uma mensagem de Chaves no celular de Eduardo, o avisando que já vai ligar. Chaves liga e Eduardo finge que está falando com Cláudia. Eduardo desliga o celular e Inês comprova que realmente foi o seu amigo quem ligou. Inês acha graça da situação. Aos prantos, Rosa liga para Augusto e conta que Samuel terminou com ela. Augusto consola Rosa. Diz para ela descansar e no dia seguinte eles conversarão, pois ele não pode vê-la naquele momento porque está cuidando da filha. Irene procura Ernesto. Como ele não abre a porta, ela manda uma mensagem pedindo para ele abrir a porta para ela e diz que a expulsaram de casa. Ernesto não se importa nem um pouco com Irene. Augusto leva a filha para Rosa ver e pergunta se ela está mais tranquila. Rosa diz que sim e o agradece por ter levado Maria. Enquanto isso, Gina está com Carlos. Carlos diz a Gina que planeja ir para os Estados Unidos e ficará lá para sempre. Gina diz que encantada iria com ele. Carlos a incentiva a acompanhá-lo. Samuel tenta beijar Gabriela, mas ela não permite. Samuel diz que terminou com Rosa e pergunta se ela não lhe daria uma oportunidade. Gabriela diz a Samuel que à noite disse sim para Joaquim. Horácio vai visitar Nicolas no instituto. Nico fica eufórico ao ver o avô e corre para os braços dele. Nicolas pergunta ao avô se a sua mãe não vai vê-lo. Horácio responde que por enquanto não permitem que a mãe dele o veja, mas ele está ali para abraçá-lo bem forte e dizer que todos, a mãe dele, Pedro, Gabriela e a sua avó, disseram que o ama muito e sente muita falta dele. Ernesto procura uma nova advogada e diz que precisa urgentemente que ela encontre uma maneira para que ele consiga visitar o seu filho. A advogada diz a Ernesto que isso será praticamente impossível e até que o juiz determine com quem Nicolas ficará, os pais não poderão vê-lo. Pedro diz a Helena que logo Nico e eles estarão juntos e fala sobre os seus planos deles viverem na Itália. Depois de estar com Nicolas, Horácio diz a Pedro e Helena que ele está muito bem. Helena e Pedro ficam mais tranquilos ao saberem que o filho está bem. Vão se passar alguns dias. A juíza diz que, considerando o que tem acontecido na vida de Nicolas e como não há acordo entre os pais dele, não há condições de dar a custódia dele para nenhum dos dois. Abreu solicita à juíza a custódia de Nico para o seu avô Horácio. A juíza diz que analisará o pedido e depois os familiares serão informados e coloca fim na audiência. Descontrolado, Ernesto diz a Horácio que ele não vai ficar com seu filho. Eduardo diz a Inês que precisam demonstrar que Ernesto é um impostor, mas não vê maneira de como fazer isso. Inês diz a Eduardo que há uma maneira e diz que se Miguel se atreveu a tomar o lugar de Ernesto é porque estava seguro de que o verdadeiro Ernesto nunca iria voltar do Canadá. Inês diz que possivelmente quando Miguel foi procurar Ernesto, confirmou que ele estava morto e talvez até viu seu corpo. Depois do que Inês diz, Eduardo chega à conclusão de que Miguel teve contato com as autoridades do Canadá e confirmou que Ernesto não estava vivo. Horácio volta a visitar Nicolas e mostra a ele um vídeo de Helena. Helena fala do quanto sente a falta dele e que só está esperando o dia em que eles possam estar juntos outra vez e que o ama muito. Nico fica emocionado ao ver o vídeo da mãe e diz que também a ama muito. A advogada diz a Ernesto que o mais seguro será que a juíza dê a custódia de Nico a Horácio. Gina diz a Carlos que está cansada de cuidar da filha e dos negócios da oficina. Carlos diz a Gina que está quase indo para Los Angeles e chama ela para ir com ele. Gina diz que não é tão fácil e pergunta o que vai fazer com a filha. Carlos incentiva a Gina a deixar a criança com o pai, pois ela mesma disse que Augusto ama cuidar da filha. Pedro vê em uma revista que vai ter um concurso de design automotivo de carro elétrico na Itália e fica interessado em participar. Eduardo diz a Pedro e Helena que confirmou com as autoridades do Canadá que Miguel Hernandes viu o corpo de Ernesto Ribas, mas negou que o corpo fosse dele. Eduardo diz que vão comparar o exame de DNA de Isabel com o do cadáver de Ernesto Ribas e se o resultado for positivo,
poderão afirmar com certeza que quem se faz passar por Ernesto Ribas é Miguel Hernandes. Nelson diz a Gina que estão organizando em sua casa uma festa de aniversário surpresa para Augusto e a convida para participar. Nelson diz a Gina que só está pedindo que ela seja agradecida ao pai da sua filha, que tanto tem feito por ela. Cansada de ouvir os sermões do pai, Gina diz a ele que vai à festa. Pedro e Helena estão muito animados, pois se conseguirem provar tudo sobre Ernesto, o casamento dela e a adoção de Nico serão anulados. Helena diz a Pedro que ele vai recuperar Nico totalmente. Pedro diz que espera que algum dia Nico possa aceitar que ele é o seu pai. Helena diz que acredita que Nico já aceitou, senão não teria o procurado quando fugiu. Helena diz que Nico ama Pedro e queria a proteção dele. Abreu avisa Horácio que ele conseguiu temporariamente a custódia de Nico. Ernesto fica sem chão ao saber que Horácio conseguiu a custódia de Nico e chora. Eduardo e Inês recebem a confirmação de que o corpo que foi enterrado no Canadá é de Ernesto Ribas. Eduardo diz a Inês que bendita foi a intuição dela. Eles ficam bem próximos e quase se beijam. Mas Inês recua. Ô Inês, não faz isso com tudão não, mulher. Helena e Gabriela comemoram pelo pai ter conseguido a custódia de Nicolas. Ernesto procura Helena e implora para ela deixar ele ver Nicolas. Helena diz que não tem a custódia do filho e manda ele perguntar para o pai dela. Helena manda Ernesto ir embora e diz que não tem nada para falar com ele. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.